Então, gente, agora nós vamos ver, corrigir a lista aí de introdução à óptica, né? Primeira questão. A certa hora da manhã, a inclinação dos raios solares é tal que um muro de 4 metros de altura, então tá aqui, ó, o muro, 4 metros de altura, projeta no chão horizontal uma sombra de 6 metros. Então tá aqui a sombra dele, ó. Uma senhora de 1,60 m de altura, caminhando na direção do muro, é totalmente coberta pela sombra quando se encontra a quantos metros do muro? Então, tá aqui a senhora de 1,60 m, ok? Então, ela vai ser totalmente coberta pela sombra quando ela tiver a qual distância aqui, ó? Então, eu quero saber essa distância aqui, que eu vou chamar de D, tá certo? Essa distância aqui eu vou chamar de D. Então, o que a gente tem? E aqui eu vou chamar de Szinho. Szinho é a sombra da pessoa, da senhorinha, né? Porque se ela tá aqui, a sombra da senhorinha tá aqui. E ele quer saber essa distância aqui, para a hora que ela tiver totalmente sendo... O sol não chega nela. Ela tá totalmente debaixo da sombra do edifício. Então, semelhança de triângulos. A altura desse triângulo maior, dividido pela base dele, vai ser igual à altura desse triângulo menor, dividido pela base dele, que é a sombra da senhora. Então, a sombra da senhorinha vai dar 6 vezes 1,6 dividido por 4, que vai dar 6 vezes 1,6 dividido por 4, que vai dar 2,4 metros. Então, essa parte aqui vale 2,4. Então, qual que é o D? O D vai ser o 6 menos 2,4, que vai dar 3,6 metros. Por letra D. Porque o que ele quer? Ele quer a distância que ela vai estar do muro e não a sombra dela. Então, tem que subtrair. Ok? Número 2. A figura ilustra, fora de escala, a ocorrência de um eclipse do Sol em determinada região do planeta Terra. O que é o eclipse do Sol? Eu estou na Terra e não consigo ver o Sol. O Sol está eclipsado. Por quê? Porque a Lua está me impedindo de ver o Sol, ok? A Lua sendo um objeto opaco. Esse evento ocorre quando estiverem alinhados Sol, Terra e Lua, funcionando respectivamente como fonte de luz, o Sol, anteparo, e que é onde está sendo projetado na Terra, e obstáculo, que é a Lua. Para que possamos presenciar um eclipse solar, é preciso que estejamos numa época em que a Lua esteja na fase... Olha quem está na Terra, olha que fase é essa. A gente não está vendo a face iluminada da Lua. Eu estou na Terra e não vejo a face iluminada. A face que está iluminada é do outro lado da Lua. Então, isso só ocorre na Lua nova. Nós vimos isso que eu falei que está no livro de vocês. Lembram na aula teórica? Então, o eclipse solar só pode acontecer na Lua nova somente. Número 3. A formação de sombra de objetos iluminados é uma situação observável e comum em nosso cotidiano. Esse fato explica-se porque a luz brilha intensamente? Não. Reflete difusamente? Não. Desloca-se em uma trajetória retilínea? Sim. Ela não sai fazendo curva, por isso ela não passa, né? Não contorna os obstáculos e ela se propaga em linha reta, por isso tem a formação de sombras. Então, uma bandeira do Brasil que se encontra em uma sala escura é iluminada com luz monocromática de cor azul. As cores apresentadas pelo retângulo é verde, pelo losango, que é amarelo, pelas letras da faixa central, as letras são verdes, e pelo círculo azul são. Então, retângulo verde com luz azul fica preto. Então, esse aqui vai ficar preto. O amarelo com luz azul fica preto. O verde com luz azul fica preto. E o azul com azul fica azul. Então, a resposta certa é preto, 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 azul. Letra C. Certo? O texto a seguir refere-se às seguintes questões. Leia-o com atenção. A Terra é azul. Então, esse texto aqui, gente, essa questão é típica do Enem. Eu nem vou ler ela toda porque não precisa dessa informação. Só precisa lá, olha, assinale a alternativa em que estão corretamente representados os trajetos dos raios luminosos que permitiram a observação da Terra pelo astronauta soviético
a bordo de Vostok 1 há 50 anos. A seta indica o sentido de propagação da luz em cada raio luminoso e os desenhos encontram-se fora de escala. Para que uma pessoa numa nave enxergue e veja a Terra azul, é necessário que a luz do Sol bata na Terra e que a Terra reflita essa luz e chegue até os olhos do observador. Então, o caminho sai do Sol, bate na Terra e da Terra vai para os olhos do observador. Aqui está saindo do Sol para a Terra, do Sol para o Vostok e indo para a Terra. Não. Aqui sai do Sol, vai na Terra e da Terra vai para o Vostok. Certo. Essa aqui sai da Terra, vai para o Sol. Não, a Terra não emite luz para ir para o Sol própria, né? Ela é iluminada pelo Sol. Então, esse é o caminho que a luz faz para a gente enxergar um objeto, ok, gente? Quando eu olho no espelho, eu só consigo ver minha imagem refletida porque a luz bate em mim e é refletida para o espelho reflete de novo no meu olho. Então, se você está aí vendo a sua caneta, é porque tem luz batendo na caneta, então o caminho é a luz bate na caneta e a caneta reflete na direção do seu campo visual, na direção do seu olho. Tá certo? Então, esse é sempre o caminho. A luz bate no objeto, o objeto reflete luz para que você veja. Número 6. Uma pessoa se coloca na frente de uma câmara escura a 2 metros do orifício dessa câmara. Então, tá aqui, ó. A pessoa tá aqui, a câmara escura tá aqui, com o orifício, e ela está a 2 metros. 2 metros. E sua imagem se forma no fundo da mesma, tem 6 centímetros de altura. Então, aqui tem a imagem com 6 centímetros de altura. Então, esse aqui, ó, o desenho foi esse, né, ó. Para que ela tenha 4 centímetros de altura, essa pessoa em relação à câmera deve. Então, aqui eu vou colocar o Hzão da pessoa que eu não sei qual que é. Essa DI aqui também, ó, a distância da DI, eu vou chamar de distância do comprimento da câmera, né? Que é a distância da imagem até o orifício, vou chamar de DI, tá certo? Então, observe, ele quer saber qual que vai ser essa nova distância aqui para que isso aqui agora tenha 4 centímetros. Mas o DI, a câmera, continua sendo a mesma, não vai mudar. Então, esse DI continua sendo DI. E a pessoa também continua sendo a mesma. Então, o H continua sendo H, tá certo? Então, ele quer saber aqui qual que vai ser essa nova distância que eu vou chamar de Dzão aqui. Que ela não vai ser 2 metros, ou ela vai ser maior ou menor, ou ele vai ter que aproximar ou ele vai ter que afastar. Ok? Então, ele quer saber, para que ela tenha 4, essa pessoa em relação à câmera deve aproximar ou afastar-se dela. Então, para isso, eu tenho que saber quem é esse Dzão. Ok? Então, vamos fazer assim, ó, vai ter 4 agora. Então, vamos lá, olha. Hzão, semelhança de triângulos, dividido por 2, tem que ser igual a 6 dividido por DI. Então, Hzão vai ter que ser igual a 2 vezes 6, 12 dividido por DI. Então, esse Hzão não muda. Então, quem é o DI? DI vai ser 12 dividido por Hzão. Isso aqui não muda, tá certo? Nem a distância que eles estão, porque a câmera é a mesma, então ela tem a mesma profundidade, isso aqui é a profundidade da câmera, e nem a altura da pessoa, que a pessoa é a mesma. Agora, nesse exercício aqui, vou fazer de outra cor, vai ficar como? Hzão sobre Dzão, que eu quero descobrir, tem que ser igual a 4 dividido por DI. Mas eu já sei quanto que vale o DI. O Hzão sobre Dzão é igual a 4. Olha quanto que vale o DI. O DI vale 12 sobre Hzão. Então, vai ficar Hzão sobre D igual a 4, que multiplica Hzão sobre 12. Continuando aqui, olha. Vai ficar Hzão sobre D é igual a 4. Aqui vai dar 1 e vai dar 3. Hzão sobre 3. Então, se eu multiplico cruzado, olha. Dzão vezes Hzão é igual a 3H. Dzão é igual a 3H dividido por esse H. Cortou, Dzão igual a 3 metros. Então, agora é 3 metros. Se ele está a 2 metros, para chegar em 3, o que ele tem que fazer? Afastar-se 1 metro. Afastar-se 1 metro. Então, olha que interessante. Eu tinha 2 incógnitas aqui que não vão mudar. Então, eu deixo elas em função
uma em função da outra. Quando eu jogo aqui, a hora que eu precisar de DI de novo, o DI é o mesmo daqui. O DI aqui, mais uma vez, representa o quê? A profundidade da minha câmera. Ele não muda, assim como o Hzão não muda, que é a altura da pessoa. Aí eu vou jogar, fazer a mesma coisa de semelhança de triângulos, a altura pela base, só que no lugar do DI eu posso substituir o 12 sobre, vou colocar um asterisco aqui, o 12 sobre Hzão do outro exercício. Aí eu vejo que a nova distância tem que ser 3 metros, ou seja, ele tem que se afastar 1 metro da câmera. Número 7. A 1 metro da parte frontal de uma câmera escura de orifício, uma vela de 20 centímetros, então tá aqui, ó, altura 20 centímetros, 1 metro da câmera. Projeta na parede oposta da câmera uma imagem de 4 centímetros. Então tá aqui, ó, 4 centímetros, ok? A câmera permite que a parede onde é projetada a imagem seja movida. Então agora a profundidade da câmera não é mais constante, porque ela pode aproximar ou afastar. Então esse DI aqui, ó, ele é 1, mas ele pode alterar, tá certo? Se o objeto for colocado a 50 centímetros do orifício, então a segunda situação, ó, se o objeto for colocado agora a 50 centímetros do orifício, 0,5 metros do orifício, para que a imagem obtida no fundo da câmera tenha o mesmo tamanho, para que continue sendo 4 centímetros, a distância que deve ser deslocada do fundo da câmera, respectivamente. Qual é o novo DI aqui agora? Ok? E aqui a vela continua sendo a mesma, então aqui continua sendo. Então, vou fazer o desenho aqui, ó, só pra gente ver os triângulos. Meu aqui não ficou bom não, né? O desenho tinha que passar aqui dentro. Mas vamos lá. A altura desse aqui, que é 20 centímetros, dividido, vamos usar tudo em centímetros? Aqui vai ficar 50 centímetros. O que é 1 metro? São 100 centímetros, tá? Vou pôr tudo em centímetros. Sobre 100 centímetros é igual a essa altura que é 4 dividido por DI. Então, aqui vai dar DI é igual a 40, 4 vezes 10, 40 dividido por 2, que é 20 centímetros. Então, esse DI aqui era 20 centímetros. Agora, vamos ver o DI aqui, quanto que ficou, para me ver quanto que essa parede chegou para frente ou para trás. 20 dividido, a altura desse, dividido pela base, que são 50 centímetros, é igual a altura desse, que continua sendo 4, pelo novo DI. Ok? Vou colocar até um DI linha, para não ficar igual o DI de lá. Onde é? DI linha. Então, olha, vai ficar DI linha, que é um segundo DI, para dar 0,5 aqui, é igual 4 vezes 5 dividido por 2. 4 vezes 5, 20 por 2, 10 centímetros. Então, agora é 10 centímetros. Se era 20 e agora é 10, significa que essa parede, ela teve que aproximar quanto? 20 menos 10 centímetros ela teve que aproximar. Letra D. Tá certo? Então, observem, nesse caso, a minha câmera escura não tem profundidade fixa, ela pode variar. Então, eu calculo aqui e calculo aqui. Então, eu variei a distância que o objeto está da câmera, que foi de 1 para meio, mas eu queria permanecer com o tamanho da imagem. Para isso, então, eu tive que deslocar o fundo da minha câmera, que era uma parede que se deslocava. Então, eu tenho que entender, não dá para decorar, cada exercício é de um jeito, eu tenho que entender o que está falando. Nesse caso, o DI varia, no exercício anterior o DI não variava. Então, a gente tem que ler o exercício e entender. Porque se for uma câmera escura que não foi mudada, que não tem paredes que variam, a profundidade dela é uma só. Mas nesse caso aqui, a profundidade é variável. Número 8. Marília e Dirceu estão em uma praça iluminada por uma única lâmpada. Assinale a alternativa em que estão corretamente representados feixes de luz que permitem Dirceu ver Maria. Para Dirceu ver Maria, é necessário que esteja chegando luz na Maria e ela esteja refletindo luz na direção de Dirceu. Então, olha, na fonte de luz chega luz na Maria e a Maria reflete na direção de Dirceu. Letra A.
Olha essa, chega luz no Dirceu e Dirceu reflete na direção de Maria. Então esse caso está errado? Não, mas esse caso representa o feixe que permite Marília ver Dirceu. E ele quer o contrário, Dirceu ver Marília. A luz bate na Marília e sai do Dirceu e vai para Marília. Não, a luz bate, sai do Dirceu, vai para a lâmpada. Não, o Dirceu não emite luz para a lâmpada, ok? Então, guardem isso. Para me ver um objeto, é necessário que a luz esteja batendo no objeto e esse objeto reflita essa luz na direção do meu campo de visão. Ana Maria, modelo profissional, costuma fazer ensaios fotográficos e participar de desfiles de moda. Em trabalho recente, ela usou um vestido que apresentava cor vermelha quando iluminado pela luz do sol. Ana Maria irá desfilar novamente usando o mesmo vestido, sabendo que a passarela onde Maria vai desfilar será iluminada com luz verde. Podemos afirmar que o público perceberá seu vestido como sendo o quê? Preto, né, gente? Porque ele só reflete o vermelho e o preto é a ausência de todas as cores. O preto não tem, ou melhor, a luz monocromática verde vai bater na luz vermelha e ele vai ser absorvido. E aí eu vou ver preto, que é a ausência da luz, né? O preto é o resultado ele absorve a maior quantidade de energia, né, de radiação que incide nele e não reflete nada. Então, quando você incide um objeto monocromático vermelho, você incide uma luz monocromática verde, ele absorve essa cor. E se ele absorve e não reflete nada, eu vejo a ausência de reflexão, que é o preto. Para determinar, aqui é a altura H. Aqui é a altura H. Uma fonte de luz pontual está do chão, plano e horizontal, foi realizada a seguinte experiência. Colocou-se um lápis de 0,1 metro. Então, aqui, ó, 0,1 metro. Perpendicularmente sobre o chão, em duas posições distintas. Primeiro em P, depois em Q. Então, o mesmo lápis. A posição P está exatamente na vertical, que passa pela fonte. E nessa posição, a formação de uma sombra. Não há formação da sombra do lápis, porque ele está exatamente em cima, igual o sol de meio-dia, né? Conforme ilustra o esquema. Na posição Q, a sombra do lápis. Então, vamos traçar aqui para me ver a posição Q, olha. Aqui tá, aqui vai ser a sombra do lápis, ó. Então, esse aqui é a sombra do lápis. Esse aqui é a sombra do lápis. Na posição Q, a sombra do lápis tem comprimento 49 vezes menor que a distância PQ. Então, esse pedacinho aqui, ele vale PQ sobre 49, ok? E esse pedaço aqui, ó, vale PQ. Então, esse vale PQ e esse aqui vale PQ sobre 49. A altura H é igual a... Então, o que eu tenho? Eu tenho dois triângulos. Um que é assim, olha, H e aqui PQ mais PQ sobre 49. PQ mais PQ sobre 49. E o outro que é pequenininho, que vale o quê? 0,1 e PQ sobre 49. Eu tenho isso. Então, o que eu vou fazer? Agora é matemática. H dividido por PQ mais PQ sobre 49 está para 0,1 sobre PQ sobre 49. Então, a altura desse dividido pela base é igual à altura desse dividido pela base. Então, vamos resolver isso aqui. Vou repetir tudo e vou resolver isso aqui. MMC, 49 por 1, 49 vezes PQ, 49 PQ. 49, 49 e 1, mais PQ, PQ. É igual a 0,1 PQ sobre 49. Vamos resolver isso. Vai ficar H sobre 50 PQ sobre 49 é igual a 0,1 PQ sobre 49. Repetindo. Agora eu vou resolver, olha. H, passo esse aqui para vezes e inverto esse aqui. 49 sobre PQ é igual a 0,1. Inverto esse traço aqui, inverto esse aqui. Então, o que vai acontecer? Vai ficar... Isso aqui tudo é multiplicação, olha. Como tudo é multiplicação, se eu multiplicar cruzado, esse PQ vai aqui para cima. E esse 49 vem aqui para baixo. Aqui tudo é multiplicação, então eu posso cancelar esse com esse e esse com esse. Se eu multiplico cruzado. Então, já saiu, ó. H é igual a... Deixa eu ver, tá certo aqui? Ah, não, gente, faltou uns 50, né? Onde que tá os 50? Aqui, ó, 49 sobre 50 PQ, aqui tem uns 50. Então, H é igual a... H sobre 50 é igual a 0,1.
Então, Hzão é igual a 0,1,50, 5 metros. Certo? Porque aqui, olha, aqui eu inverti, ó, é 49 sobre 50 PQ. Esse 49 vem para cá, cancela com o de cima. Multiplicando cruzado, esse vai para lá, cancela com o de cá. Então, ficou Hzão sobre 50 igual a 0,1 que sobrou daqui. Hzão 0,1 vezes 50, 5 metros. Certo?